Graça e paz a todos, amém? Bendito seja Deus por sua vida, você que veio nessa noite, por você que está em casa, cultuando ao Senhor conosco. Nós louvamos a Deus por sua vida, agradecemos ao Senhor por sua disponibilidade em estar aqui neste lugar, e você que não pôde vir, mas cultuou o Senhor conosco. Que Deus nos abençoe nessa noite com a sua palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Todos acharam? Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saíram ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Repetindo o versículo 11: Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Pai, fala conosco pela tua palavra. Senhor, nós estamos diante do Senhor e diante da tua palavra, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor ministre aos nossos corações, aos que aqui estão, aos que estão em casa ou em outras cidades, em qualquer lugar que estiverem cultuando ao Senhor conosco. Pai, fala conosco pela tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto é um texto muito conhecido da igreja, dos irmãos, texto que fala, conhecido como a parábola das 10 virgens, e é um texto que segue a sequência do capítulo de Mateus. Quando a gente vai ver Mateus capítulo 24, é dos textos da vigilância. Esse texto está dentro dos ensinos de Jesus sobre os últimos acontecimentos, e está chamando a igreja a uma vigilância, a um cuidado. Então o texto basicamente vai falar sobre essa vigilância que faltou a 5 dessas virgens. Mas seguindo a lógica de domingo pela manhã, quando o pastor Josa pregou aqui sobre a vida de oração de Cristo, o relacionamento de Jesus com o Pai, e no domingo à noite o pastor Adilei também pregou sobre o relacionamento, a oração como relacionamento, usando como exemplo o próprio Cristo e trazendo para nós também. Eu quero seguir na mesma linha, dentro desse mesmo texto, falando sobre relacionamento. Dentro dessa mesma parábola, falando para nós como igreja de relacionamento. Relacionamento numa outra ótica que a gente vai discutir nessa noite e ver o que Deus tem para a gente dentro desse texto. E essa parábola, amados, quando Jesus conta as parábolas, como todas as parábolas, elas tinham o sentido de ensinar ao povo dentro de coisas que ele já conheciam. E essa parábola, para nós, pode parecer estranho, nós aqui no Ocidente, mas para eles não. Na Palestina era muito comum, dentro dessa parábola, que Jesus contou para eles, contando essa parábola para ensiná-los. Porque era muito comum, e ainda é comum nos dias de hoje na Palestina, nos casamentos, que quando se vai ter um casamento, algumas mulheres se vestem, algumas virgens se vestem de roupas mesmo, de vestidos,
e elas ficam preparadas para participarem desse casamento. Na verdade, essas virgens, elas estavam preparadas, na parábola, trazendo para uma realidade da Palestina, elas estavam preparadas para o casamento. Haveria um casamento. Quando elas se vestiam de noivas virgens, elas estavam preparadas para um evento nupcial. E quando esse evento acontecia, era o tempo que elas também iam participar. Mas o que acontece é que, ainda hoje, como alguns historiadores contam na Palestina, elas ficam à beira do caminho, indo em direção ao casamento. Só que esse casamento, não é como nos nossos, aqui no nosso, na nossa realidade, quando a gente vem para o casamento, todo mundo senta, aí o noivo entra e depois a noiva entra, tem toda a cerimônia que acontece naquele exato momento. Para eles não. É um contexto muito diferente e que pode demorar dias, diferentemente de nós. Então, quando essas noivas estão preparadas para o casamento, não significa dizer que o casamento vai acontecer naquele dia. Elas apenas estão preparadas. O que acontece? A noiva já está preparada, já está tudo pronto, mas o noivo possivelmente ainda não chegou para essa festa. E pode ser que ele chegue no dia que aquelas noivas estavam todas preparadas, ou pode ser que o noivo chegue dias depois. E o que acontece na parábola aqui é que elas adormecem. É justamente o que acontece, o que acontecia e o que acontece. As noivas ficam preparadas, mas o noivo pode não chegar naquele dia. E de repente o noivo pode, alguém dizer, olha, o noivo chegou aí. E as noivas podem estar acordadas, ou elas podem estar dormindo. E umas podem estar preparadas e outras não. E é por isso que Jesus conta essa parábola. Mas o sentido dessa parábola é para trazer para nós a vigilância dos últimos dias. Porque a palavra do Senhor diz que o dia do Senhor Jesus Cristo vem como um ladrão de noite, sem avisar. O ladrão não avisa que horas ele vem. O ladrão não avisa, vou roubar sua casa. O ladrão não avisa, olha, se prepare que eu estou chegando. Não, ele chega, rouba e vai embora. Então a Bíblia diz que o dia de Jesus, ou a sua vinda, é como um ladrão de noite, é de repente. Mas eu quero trazer para nós nessa noite que, mais do que estarmos preocupados, que horas ele vem, Senhor, como vai ser, saber como está o nosso coração para esperar a vinda dele. Muito mais do que estarmos, apavorados, Senhor, esses últimos acontecimentos, essa pandemia e outras coisas que virão, será que isso já é o tempo? Que horas o Senhor vai vir? Muito mais do que isso, nessa noite eu queria refletir com os irmãos no texto sobre relacionamento que espera o noivo. Um relacionamento que não é aquela coisa que quando nós somos apanhados de surpresa, de susto. Mas quando nós andamos com o Senhor, como nós vimos aqui no domingo pela manhã e no domingo à noite, é diferente. Quando nós temos um relacionamento com o Pai, é diferente de sermos apanhados de surpresa. É como o pastor falou da oração. A oração de 1 minuto funciona? Funciona. Mas uma vida de oração é muito mais. Porque na vida de oração revela o relacionamento. Nós podemos ser apanhados de surpresa e nós não sabemos que hora vai ser. E é por isso que nessa noite eu queria discutir com os amados como tem sido a nossa caminhada, como nós estamos andando, como tem sido a nossa vida de fé, como nós estamos levando a nossa vida cristã, como nós temos nos relacionado com o Senhor, de que forma temos andado de forma displicente, sem sequer esperar que o noivo volte, porque uma das mensagens pouco se tem pregado é que Cristo vai voltar, mas Ele vai voltar. Ele vem, amados. Isso é promessa do Senhor. Ele vem, e Ele não tardará. Ele não tarda a sua promessa. A palavra do Senhor diz que Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas Ele vem. E dentro dessa expectativa que deve estar no nosso coração de que Ele vem, como nós temos esperado a sua volta? Como nós temos esperado o noivo? Se é certo que ele vem, então como esperá-lo? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa maneira de viver? E aqui essa parábola conta que 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Mas a palavra nécia aqui, algumas versões vai dizer que elas não eram nécias. Nécias
Às vezes nem sabe o que é nécio, não é nécio. Nécio é tolo, mas é também estúpido. Essa expressão ela pode também ser traduzida como uma pessoa estúpida. E é pesado, né? Não é um termo pesado, você é um estúpido. Mas o texto traz essa ideia de que aqueles que não são prudentes na vinda de Cristo são considerados estúpidos. Olha que ensino a gente já traz para a nossa vida nesse momento. Será que é dessa maneira que nós queremos que Jesus nos encontre? Como pessoas estúpidas? Ou nós queremos que Ele nos encontre como pessoas que estavam com expectativa da sua vinda, que amaram a sua vinda? Pois a palavra do Senhor diz que já agora, Paulo escrevendo, já agora a coroa da justiça nos espera, mas não somente a nós, mas a todos quantos amam a sua vinda. A vinda de Cristo ela precisa ser amada, ela precisa ser uma expectativa boa. E muitas vezes quando se fala da vinda de Cristo, tem gente que fala: meu Deus do céu, preciso me preparar, meu Deus, como é que está a minha vida? Isso é bom, que a gente se prepara, mas a gente precisa viver de tal maneira que quando nós falarmos da vinda de Cristo, isso não gera em nós aquela coisa: meu Deus, gera dúvidas em nosso coração. Não, Senhor, eu sei que não são os meus méritos, são os teus méritos, eu aguardo a tua vinda, Senhor. Mas será que quando nós temos medo da vinda de Jesus, não revela alguma coisa? Não revela em nós que talvez nós de fato não, ou nós não aguardamos a sua vinda com amor, ou nós de fato não estamos vivendo de maneira digna da vinda de Cristo, digna do Evangelho, de tal maneira que não sejamos apanhados de surpresa, e uma surpresa negativa? Porque de fato vai ser uma surpresa para todos, mas vai ser uma surpresa boa e uma surpresa ruim. É o dia de dois sentimentos. A vida de Jesus vai trazer dois sentimentos para a humanidade. Todos serão apanhados de surpresa, mas para uns, aqueles que foram lavados, remidos, que depositaram suas vidas em entrega total ao Senhor, esses serão apanhados por uma surpresa boa. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, que negaram o seu nome, ou até mesmo estavam na igreja, mas não tiveram um relacionamento sincero com o Senhor, terão surpresa. Porque a palavra do Senhor nos aponta para essa realidade. Ela é dura, ela é triste, mas não pode deixar de ser dita, porque ela vem para o nosso alerta, ela vem para nos acordar, ela vem para nos despertar, porque talvez muitos de nós estejamos dormindo e não estamos atentos que Ele vem. Então essas virgens, 5 delas eram prudentes e 5 eram estúpidas, 5 eram nécias. E aqui nós temos algumas coisas importantes, porque Mateus começa dizendo: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus. Então guarde isso no seu coração, que nós precisamos entender que nós fazemos parte do reino dos céus, do reino de Deus, o reino que Ele implantou para nos fazer, para que nós fizéssemos parte desse reino. É um reino celestial. E quando Jesus fala desse reino, Ele está falando do seu domínio em nossas vidas. Ele não está falando de reino com domínio territorial, geográfico. Ele está falando de reino, do seu senhorio na minha e na sua vida. Porque o reino dos céus, porque o domínio dos céus em nós deve gerar em nós vigilância. O reino dos céus em nós não pode nos deixar displicentes. E percebam que ele começa dizendo: porque o reino dos céus, e todos nós que nascemos de novo, amados, fazemos parte do reino de Deus. Todos nós que nascemos de novo, que tivemos uma experiência, que fomos tocados, convencidos pelo Espírito de Deus, todos nós passamos a fazer parte desse reino. E como participantes desse reino, homens e mulheres que fazem parte desse reino, nós precisamos viver de uma maneira digna do reino. Amém? De maneira digna do reino. Então essas virgens, elas estão dentro da parábola desse reino dos céus. E o reino dos céus é o domínio de Cristo dentro de nós. Mas nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. E elas tinham coisas semelhantes na vida dessas mulheres. Elas eram noivas virgens, estavam
vestidas de noiva e tinham lâmpadas. Percebam que todas elas tinham essas mesmas características. Elas tinham lâmpadas. A parábola é das 10 virgens. E elas estavam vestidas de forma apropriada. Mas nem tudo que parece é. O fato de todos nós estarmos reunidos na face da terra, em nome de Jesus, e todo mundo olha e parece que está tudo igual, mas o olhar de Cristo é um olhar que não deixa engano sobre quem nós somos. O olhar de Jesus não se engana mais. Você pode se enganar comigo, eu posso me enganar com você, e isso vai acontecer. Mas o olhar de Cristo sobre nós, sobre a sua igreja, não é um olhar que o deixa enganado. Jesus está vendo todas as coisas. Tudo que acontece na vida da igreja, da humanidade, mas se falando de nós como igreja, tudo está muito claro diante de Jesus. O fato de ser, mas todo mundo está ali, todo mundo está cantando, todo mundo está reunido e tal, e Jesus fala, mas isso não se preocupe. Nada disso é para mim espanto sobre quem eu conheço. Porque Jesus nos conhece, irmãos. E essa realidade, à medida que o tempo vai passando, isso vai se tornando muito mais claro quem nós somos diante do Senhor. Porque nós não podemos enganar o Senhor. Nós podemos enganar os outros e podemos enganar a nós mesmos até determinado tempo. Mas chega um tempo que o Senhor nos faz perceber. E a minha oração, quando eu estava meditando nesse texto, por mim mesmo, é que o Senhor me faça perceber dentro desse texto, quem sou eu aqui, Senhor? Eu sou do grupo das virgens nestas ou das prudentes? Me faz perceber, Senhor. E é com esse olhar que nós precisamos ler a palavra, irmãos. Não cair na presunção de pensar, não, eu faço parte desses desses, não, essas mulheres eram tolas demais, misericórdia, não, minha vida... Não, irmãos. Nós precisamos ter um olhar crítico sobre nós mesmos. Senhor, onde eu me enquadro dentro dessa parábola? Senhor, se o Senhor voltar agora, como está a minha vida, Senhor? Que tipo de vida, como foi que eu tratei o Senhor? Como foi que eu lidei com o Senhor? Que tipo de relacionamento eu tive com o Senhor? Você já parou para perguntar isso? Se já fez, continue fazendo. Se não fez, comece a fazer. Comece a perguntar para o Senhor, Deus, se o Senhor voltar agora, Senhor, que tipo de servo o Senhor vai encontrar? Que tipo de pessoa o Senhor vai encontrar depois de tantos anos na igreja, Senhor? Que tipo de homem, que tipo de mulher o Senhor vai encontrar, Senhor? Essa deve ser a nossa oração. Tem que ser, amados. Não deixe que a presunção tome conta do seu coração e nos faça pensar que a gente já está num nível tão elevado com Deus que a gente não precisa questionar a nossa própria condição. Precisamos questionar, sim. Precisamos questionar. Então essas mulheres, amados, elas se enquadram, essas características são muito parecidas com a parábola que nós vimos lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30, a parábola do joio. Lembra? Daquele servo que plantou e de repente cresceu, sabe? A erva daninha cresceu junto com aquilo que era bom. Mas eles quiseram fazer uma limpeza. Mas o Senhor falou, não faça limpeza não. Porque pode ser que quando você for arrancar aquilo que é ruim, você estrague aquilo que é bom. Não se preocupe, eu sei fazer a limpeza. Jesus estava falando para eles, não meta a mão naquilo que só eu posso fazer. Porque Jesus nos conhece. E quando nós estamos caminhando com o Senhor, na medida que nós estamos caminhando com o Senhor, com uma vida de intimidade, com uma vida de relacionamento, nós começamos a perceber e a conhecer o Senhor, e à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, nós começamos a olhar para nós mesmos e nós vamos nos percebendo, porque a palavra de Deus nos revela quem de fato nós somos. A palavra de Deus, ela nos mostra quem de fato a gente é. É um espelho. A palavra de Deus é como um espelho, que você vai olhando e ela vai mostrando. Você vai lendo e ela vai mostrando. Você já viu aquelas propagandas que são até enganosas, né? De sabão em pó, que eles colocam uma roupa que
não parece que é uma roupa branca, mas eles dizem que é branca, só que está encardida. E de repente eles colocam uma outra roupa que foi lavada com um sabão em pó, de alta qualidade e tal, e eles fazem a comparação. E aquilo que parecia ser branco, aí de fato fica praticamente escuro diante daquela outra que supostamente foi lavada por um sabão em pó de alta qualidade. Eu estou contando essa realidade, esse exemplo, para a gente pensar nós. Nós muitas vezes pensamos que estamos tão limpos, tão santos, tão puros, estamos num nível tão elevado. Aí à medida que a gente se aproxima de Deus no relacionamento, aí a gente fala: meu Deus, quanta podridão, Senhor, quanta sujeira, Senhor. E eu nem imaginava que estava tão sujo assim. Você já teve essa experiência? Eu já tive, mas é ruim, mas é bom também, sabe por quê? Porque a gente vai perceber que a gente não é essa colocatura, que a gente não é esse, sabe? Que se não é a graça de Deus sobre nós, se não é a presença de Deus sobre nós, se não é o seu favor sobre nós, não há bondade em nós. A bondade é de Deus, é a graça de Deus, é o seu favor, é o seu cuidado em nossas vidas, que nos faz ser diferentes. Então essas mulheres, amadas, elas tinham aspectos que pareciam que elas eram iguais, mas Jesus conhece todos nós e não conhece pela aparência. Jesus conhece o nosso coração. Jesus não se preocupa com a aparência, no sentido de como nós nos apresentamos, que performance nós fazemos, como eu me arrumo para vir ao templo. Não estou dizendo com isso que ninguém tem que se arrumar, mas para Deus, no frigir dos ovos, é o que menos importa. Porque quando Ele olha para nós, Ele quer saber que tipo de coração veio se apresentar a Ele. Não que tipo de roupa, não que tipo de... Não é a performance. É o tipo de coração que se apresentou a Ele. É isso que importa, amados. É isso que no final das contas o Senhor vai pesar. O nosso coração. Se nós o amamos, se nós pertencemos a Ele. Da mesma maneira que Daniel firmou no seu coração que a vida dele pertenceu ao Senhor. E que por isso, quando todas aquelas coisas vieram, não pegou Daniel de surpresa. Quando todos aqueles acontecimentos vieram, Daniel não foi surpreendido. Sabe por quê? Porque a vida dele era do Senhor. A vida de Daniel era uma vida de relacionamento e não uma vida de cultos esporádicos e orações esporádicas, como o pastor Josemar pregou aqui domingo pela manhã e o pastor domingo à noite. Não é uma vida de relacionamento esporádico, de encontros esporádicos, melhor dizendo. É uma vida de relacionamento que não nos deixa surpresos com todas essas coisas que nós estamos vendo por aí. E outras coisas virão, porque Jesus falou que ainda não é o fim. Quando nós lemos a palavra, nós entendemos e compreendemos que ainda não é o fim. E se não é o fim, e muitos já estão apavorados? E por que estão apavorados? Que tipo de relacionamento é esse? Que nós, quando somos apanhados por uma adversidade, nós entramos em pavor. Senhor, meu Deus, será que é hoje? Será que é hoje que Jesus volta? Meu Deus. E a gente fica assustado. Que tipo de relacionamento é esse que nós temos cultivado com o Senhor? Então Deus nessa noite está nos chamando para algo muito mais profundo, algo muito mais relevante do que apenas estar aqui, do que apenas, como nós temos visto nesses dias pela palavra pregada nesse púlpito, que não momentos esporádicos com o Senhor, mas uma vida de comunhão com o Senhor. É isso que Deus tem nos chamado. O que esse texto nos revela mais? Ele revela que nem tudo que parece mas também ele revela que havia coisas que diferenciavam essas mulheres, diferenciavam essas virgens. 5 delas, a princípio, 5 delas eram prudentes e 5 estúpidas. 5 eram necias. Isso ensina para nós que aqueles que se relacionam com Deus, eles têm uma marca diferente. Aqueles que se relacionam com o Senhor, eu não estou falando de vir aos cultos, não é disso que estou falando de pessoas que vieram à frente e levantaram a mão, não é disso que eu estou falando.
Estou falando de pessoas que se relacionam com Deus. Elas têm algo diferente. E eu sei que os irmãos sabem disso. Os irmãos percebem pessoas que têm relacionamento com Deus. Todos nós sabemos de pessoas que têm relacionamento com Deus. Suas vidas, elas, sobretudo, são vidas simples. Homens e mulheres que têm relacionamento com Deus, sobretudo, têm uma marca: simplicidade e humildade. Porque eles compreendem que nada que eles possuem é deles. Tudo que eles possuem vem do Senhor. Não há no coração dele nenhuma glória de dizer: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não é ele que se identifica como homem ou mulher de Deus. O outro é que o identifica como homem e como mulher de Deus. Não somos nós que nos auto-intitulamos qualquer coisa. Isso é uma marca que diferencia aqueles que se relacionam com Deus. É que eles são chamados pelo Senhor e eles são pessoas comprometidas com o Senhor. Eles não abrem mão. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo quando a nossa vida não está tão bem assim, porque existem momentos, amados, na nossa caminhada com o Senhor, que nem todos os dias nós estamos esse fogo todo. Isso é verdade. Nem todos os dias nós estamos aquela, sabe? Não estamos mesmo. E nós precisamos, amados, ter sinceridade para dizer para o Senhor, nos dias que nós não estamos bem: Senhor, eu não estou bem. Senhor, a minha vida, o meu relacionamento contigo não está bem. Mas eu peço a Ti, Senhor, muda essa história. Muda essa realidade. Que o problema não é quando nós estamos mal, não é o fato de estar mal. É quando nós estamos mal e pensamos que estamos bem. Essas virgens, elas estavam mal, mas elas pensavam que elas estavam bem. Olha que engano. Elas também pegaram, na hora que, todo mundo com suas lâmpadazinhas, vamos, todo mundo, sabe, parecendo que estava tão preparada quanto as outras. Só que caminhar com Deus é caminhar em fé, é caminhar em crescimento, é caminhar em situações que Deus vai nos colocar, até mesmo para nos ensinar, para provar a nossa fé. E quando esse momento chega, aí a realidade se mostra de quem de fato nós somos. Se nós somos pessoas que confiam de fato no Senhor, ou se nós somos daqueles que parecem que são, mas não são. Parece que é, mas não é. Mas Deus, nessa noite, quer nos ensinar, por meio dessa parábola, que Ele quer pessoas que sejam. Ele quer homens e mulheres que sejam, não pessoas que parecem que são e não são. Porque o engano, mas só vai prejudicar a nós mesmos. Deus continua o mesmo. Deus é santo. Deus não vai, sabe, ser abalado. Problema para nós mesmos. Não ser quem de fato a gente deve ser é um problema que nós estamos plantando para nós mesmos. Porque o dia do Senhor vai revelar todas as coisas. Quando eu falo isso, falo com temor, mas por minha vida, pedindo ao Senhor que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele tenha misericórdia de nós. Porque a gente vê na palavra, e a palavra, ela expressa isso, o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor, geralmente, é quando essa expressão acontece, se revela na palavra, ela vem carregada de um peso, da presença de Deus, de juízo, de acerto de contas. Pode ler, todas as vezes que a Bíblia vai falar, o dia do Senhor está relacionado a um acerto de contas, a uma prestação de contas, a como nós estamos andando, como é que nós temos caminhado, que tipo de crente eu sou, que tipo de crente você é. Quem somos nós de verdade? Em que grupo nós estamos fazendo uma análise bem sincera sobre nós mesmos? Nesse exato momento. Pense aí, em 30 segundos, que eu vou te dar agora, uma análise sincera. Em que grupo eu e você estamos?
em que grupo nós estamos enquadrados. Quem somos nós, amados? E quando a palavra de Deus nos confronta, é primeiro para nos mudar, para nos transformar, para que nós não continuemos no erro, mas para que Deus nos conserte, porque Deus tem prazer em que nós andemos de maneira certa. Deus tem prazer em nos santificar. Deus tem prazer em se relacionar conosco, amados. Deus tem prazer em se relacionar conosco. Então elas tinham essas diferenças. Outra diferença: 5 tinham azeite e 5 não. Parece, até pelo texto, a princípio, que todas tinham azeite, porque elas acendem. Mas sabe o que acontece? Um pavio de um candeeiro, não sei se todo mundo aqui, acho que praticamente todo mundo sabe que é um candeeiro, já teve nas suas casas. Quem é mais antigo um pouco aqui sabe. Já teve um candeeiro, uma coisa assim. E na minha casa já teve. Né? Eu me lembro que eu pequenininho e tinha um candeeiro e menino tem essa coisa de querer ficar brincando com fogo. Fica muito perto do fogo ali do candeeiro. E eu lembro que quando a gente, no outro dia, você passava a mãozinha na nariz assim, eu já estava preto a fumaça do candeeiro, porque vai soltando uma fumaça, né? E aí quando o querosene vai acabando, aí a fumaça fica mais preta. E aí você sobe aquele fedor assim. Então, quem já teve candeeiro, já viu, sabe como é. Mas quando você acende o pavio, mesmo que não tenha azeite, ele acende. Ele não permanece, mas ele acende. Depois ele apaga. Porque o que faz ele permanecer aceso é justamente o azeite, o querosene, algum tipo de combustível específico para aquilo. Então parecia que essas virgens, as 5 virgens todas, tinham azeite, mas elas não tinham. E de repente elas, sabe, levantam, mas tudo, amados, tudo se mostra como nós caminhamos com o Senhor. O engano, ele vai sendo destruído. Por isso que Deus está trazendo para nós uma palavra, para que nada que seja enganoso venha nos apanhar de surpresa, que nós não sejamos laçados, de maneira que a gente pense que está vivendo uma vida espiritual boa e de repente nós estamos caminhando contrário àquilo que Deus quer. Então Deus está nos alertando nessa noite que elas tinham diferenças. 5 eram necias e 5 sábias. 5 tinham azeite, 5 não tinham. Porque há uma diferença. Aqueles que não amam ao Senhor, aqueles que não... E o azeite também, ele tem uma simbologia na palavra. Ele tem várias simbologias e dentre elas o azeite representa o Espírito Santo. E isso também traz para nós uma outra reflexão. Será que essas virgens nécias eram de fato convertidas? Eram pessoas nascidas de novo? Porque se elas não tinham azeite, se elas não tinham Espírito, porque pode ser muito bem aplicado no texto. Se o azeite é uma simbologia do Espírito e elas não tinham azeite, elas não tinham Espírito. Então, se elas não tinham Espírito, não é de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E Espírito de Deus é algo, é uma pessoa que se vem habitar em nós por meio do novo nascimento, por meio da conversão, por meio de uma entrega total ao Senhor. E isso serve para nós avaliarmos também que estar na igreja somente não é suficiente. É preciso nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, importa que você nasça de novo, Nicodemos. Não fique preocupado com outras coisas. O mais importante é que você nasça de novo. Que você se entregue a Deus, Nicodemos. Então elas não tinham o Espírito. Essas virgens nécias, elas estavam perdidas. E aqui a gente pode dizer assim: perdidas na casa do Pai. Perdidas tão perto, mas longe de um relacionamento com o Senhor.
E isso serve para nós como alerta de como nós devemos nos portar. E essas noivas, essas virgens que eram estúpidas, elas ficaram de fora. Porque quando o noivo vem e que essas virgens prudentes tinham seu azeite, que elas se preparam, e isso demonstra relacionamento com o Senhor, relacionamento diário. Prudência das virgens significa para nós relacionamento diário, contínuo, porque ninguém sabe o dia nem a hora, porque nós não sabemos quando é que nós vamos enfrentar uma batalha, uma adversidade, quando o dia mau vai chegar, nós não sabemos, quando até mesmo o Senhor tem algo novo para nós, mas é preciso que nós estejamos num relacionamento com o Senhor, porque Deus não promove, Deus não eleva ninguém para uma obra, para um ministério, para algo que Ele quer que seja feito, se não houver em nós uma vida de relacionamento com Ele. Deus não trabalha com pessoas relaxadas. Eu me lembro uma vez, um texto muito conhecido, mas o pastor Jonas foi lá em casa numa visita, e eu lembro que o pastor Jonas sempre esse texto, falando disso em uma outra reunião, sobre a questão do relaxamento, de fazer aquilo que Deus nos mandou de maneira, desleixada, sem levar em conta a sua grandeza, sem levar em conta que Ele é o Senhor de todas as coisas. E muitas vezes nós vivemos uma vida totalmente assim, sabe? Se der, deu, se não der, não deu. Deus entende. É para Deus mesmo. E a gente vai caminhando dessa maneira e podemos estar vivendo da mesma maneira que essas mulheres, de maneira nécia, sem levar em conta que Deus vê todas as coisas. E isso não demonstra uma vida de relacionamento. Quem não leva Deus a sério é porque não se relaciona de fato com Ele. É porque não se relaciona na intimidade. E aqui eu quero fazer uma distinção, assim como o pastor Dinei fez no domingo, não sobre a oração, não é ir orar apenas, mas é orar ao Senhor com desejo de relacionamento. Não é vir aos cultos, mas é querer estar com o Senhor, querer a presença do Senhor diariamente. E eu não sei se os irmãos têm percebido isso, que à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se apertando. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos sucumbidos pela correria diária, pelos eventos, pelos problemas e por todas as coisas que têm acontecido, e de repente a gente deixa o Senhor de fato para o último lugar, quando Ele vai para o último lugar. Só que tem um detalhe muito importante nisso, é que se o Senhor é a nossa última opção, então Ele não é opção nenhuma. Se o Senhor é a última gota do nosso dia, daquele momento que está cansado, que a gente já sugou, tudo já sugou nossa energia, e a gente fala, quer dar o último momento para Deus, como se Deus não aceita mais. Se Deus é o último na escolha, então Ele não foi escolhido. Se Deus é o último da nossa escolha, se Ele for o segundo, Ele já não foi escolhido. Se for o último, pior ainda. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele tem que ser o primeiro, amados. Ele estava orando ontem, falando, Senhor, tem misericórdia disso. O Senhor tem que ser o primeiro. O Senhor tem que ser o primeiro. Primeiro do nosso dia, primeiro das nossas decisões. O que nós temos caminhado tão de forma assim? A gente percebe que num momento como esse, amados, de pandemia, num momento como esse, a igreja tinha que ser uma voz diferente. Para melhor, ela tem que ser uma voz diferente para pior, amados. Isso demonstra muito do nosso relacionamento com Deus, a nossa realidade de Brasil, a nossa realidade de igreja brasileira e os resultados que ela não tem gerado, porque Deus trabalha, Deus opera em todo lugar, mas poderia ser muito mais. Mas se não é mais, tem muito a ver com o nosso relacionamento, ou pior, com a nossa falta de relacionamento com o Senhor. Porque se nós somos uma nação cristã, se nós temos um percentual
altíssimo de pessoas que se denominam cristãs. E essa nação não foi ainda impactada por esse evangelho. E as mídias sociais, bem como outros lugares, têm sido um lugar de degradação, de mais levar as pessoas para distante de Deus do que próximo de Deus. Então tem muito a ver com a nossa falta de relacionamento, sim. É como o pastor falou, o povo até ora, sobe monte, desce vale, vai para todo que é lugar, agora ora como? Ora, em que sentido? Qual é a agenda da oração? Ao invés de dizer, venha a nós o teu reino, não, o reino é meu, todos querendo montar os seus impérios, e aí o reino de Deus não vem no coração dessas pessoas, e aí a glória de Deus, que deve se manifestar de uma forma maior, tem tudo a ver com nossa falta de relacionamento com o Pai. E Deus nessa noite está dizendo que não quer uma aparência para nós, porque a aparência passa, porque a aparência vai cair, amados. A aparência vai ser uma hora ou outra, ela não vai sustentar. Não vai sustentar. Porque o que sustenta uma casa é uma estrutura bem forte. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-me a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-me a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Nesse mesmo texto nós temos o que é e o que parece que é. E Deus nos chama para ser. Deus nos chama para ter, mas ter relacionamento com Ele. A sociedade é do ter. Todo mundo quer ter alguma coisa. Todo mundo quer ter. Eu quero ter. Deus nos chama para ter relacionamento com Ele. Deus nos chama para ser parecidos com o seu Filho amado Jesus. É isso o chamado da igreja, que nos faz ser diferentes. Daí as minhas necessidades. Deus cuida, irmãos. Não vi na palavra e nem na história da igreja, onde a gente pode conhecer homens e mulheres que se dedicaram de fato ao Senhor e que Deus não cuidou deles. Aponte um que tenha entregado a sua vida completamente ao Senhor, que tenha dito, Senhor, eu estou aqui e não me preocupo com ter nada. Aponte um que Deus não tenha cuidado da sua família, da sua casa, de tudo que Ele possuía. Não tem nenhum. Todos que se entregaram ao Senhor, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma preocupação. Olha Abraão, mas sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Abraão passou fome? Não. Abraão, olha a história de Abraão que gerou toda a humanidade, mas porque ele se entregou, porque ele se relacionou, porque ele foi muito mais do que aquele que parecia ser. Então, amados, não tenha medo de se entregar ao Senhor. Não tenha medo, porque das suas necessidades Deus cuida. E cuida muito melhor do que eu e você mesmo. Que a gente às vezes pensa que sabe, se a gente entregar o controle para Deus, Deus vai errar no negócio. Não, mas a gente aqui não sabe cuidar de nada. Deus cuida de tudo e Ele sabe todas as coisas. Precisamos confiar, e isso é relacionamento. A gente só descobre essas coisas quando nos relacionamos com o Senhor. Se for uma vida de oração esporádica, de encontros esporádicos com o Senhor, a gente não conhece o Senhor. A gente não cria alicerce, como diz o outro, no ditado, não cria casca. Tem que criar casca, porque a batalha é grande, a luta é pesada. E se a gente não se relacionar, não se revestir do Senhor e na força do seu poder, aí a gente sofre nas batalhas, mais do que deveria. Então Deus nos
chama para um relacionamento. Andar com Deus não é uma vida de aparência. Essas mulheres estavam parecendo que eram crentes, mas não eram crentes. Pareciam que tinham Espírito, mas não tinham Espírito. Pareciam que estavam preparadas, mas não estavam preparadas. E não é porque Deus não queria prepará-las, porque o Espírito de Deus é dado de forma abundante. Deus derramou o seu Espírito, amados. Deus deu a cada um de nós a possibilidade de nos enchermos do seu Espírito. Se não nos enchermos do seu Espírito, Deus não é culpado. Deus não é ruim, Deus é bom. Deus não é injusto, que Ele diria, para essas eu vou liberar o Espírito, e para essas aqui eu não vou. Não, Deus liberou para todos nós. A questão é que resposta cada um dá para Deus. Tem um texto que eu gosto muito. A gente cita esse texto e eu não sei como os irmãos veem esse texto, mas eu vejo da seguinte maneira. Deus diz assim: a minha palavra não voltará vazia, antes cumprirá tudo aquilo para o que a designei. Quando a gente vai ler o texto e falar, a palavra do Senhor não volta vazia, a gente só pensa assim, que a palavra do Senhor não volta vazia, no aspecto bom. Mas eu fui entender o texto e entendendo outros textos, que não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que a palavra do Senhor não volta vazia, em circunstância nenhuma. Ou para bom, ou para ruim, ela não volta vazia. Quando Deus manda os profetas falarem para o povo, quantas vezes Deus mandou os profetas falarem para o povo e o povo endureceu o coração? A palavra de Deus voltou vazia? Não. Ela voltou, mas ela voltou com uma resposta, dizendo: eles não quiseram te ouvir, Senhor. Então a palavra de Deus não volta vazia em aspecto nenhum. Deus nos envia a sua palavra. Agora, que resposta nós damos à palavra que Deus nos enviou? Senhor, eu creio, eu recebo, ou eu rejeito, endureço meu coração? Nós podemos dar duas respostas para Deus quando Ele envia a sua palavra: uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Mas Deus nos envia a sua palavra nessa noite, querendo de cada um de nós uma resposta positiva, mas que o nosso coração não se endureça. Porque muitas vezes Deus enviou a sua palavra por meio dos profetas e o coração do povo se endureceu. E por causa da dureza, eles foram levados cativos para a Babilônia, foram levados cativos por outros reis. Por quê? Porque endureceu o coração. E foi diante de uma palavra que Deus enviou. Então, amados, eu acredito nisso que a palavra diz, que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas ela executará aquilo para o qual ela foi enviada. E a minha oração é que quando Deus nos enviar uma palavra, ela leve para Deus uma resposta positiva de cada um de nós. Que a gente diga: Senhor, eu recebi a tua palavra com fé e eu quero ser transformado. Mesmo que está difícil, mas eu quero ser transformado. Eu quero ser diferente. Essa é a resposta que nós precisamos dar ao Senhor, porque é isso que a palavra do Senhor quer de nós. Então, amados, essas noivas, nessas pediram azeite emprestado. E aqui eu quero ir fechando a mensagem com os irmãos para dizer para os amados que existem coisas, amados, que não se podem obter no último momento. As portas se fecharam e elas chegaram batendo na porta. No último minuto, ficaram de fora. Relacionamento com Deus não é coisa de última hora, é coisa de uma vida. Elas bateram na porta, mas na trajetória da vida delas, elas não se relacionaram com Deus. Como é que queria que a porta se abrisse no último momento? Não. Outra coisa que elas fizeram: dá-nos do teu azeite. Relacionamento com Deus não é compartilhado, é individual. Dá-nos do teu azeite. Não. O Espírito de Deus está à nossa disposição. O Senhor está à nossa disposição para nos encher, para se relacionar conosco. Então não é o meu irmão, não é no meu irmão que eu vou encontrar o azeite, é no Senhor. Não é o meu irmão que vai me socorrer quando eu estiver vazio e
que tiver no momento. Não, não é, amigo. É o Senhor, sobretudo o Senhor. Vida de relacionamento não é tomado emprestado do outro, é construído na caminhada. Elas queriam azeite, mas as outras falaram não. Como é que eu vou dar o meu azeite para vocês? Vai vocês e compram. Com isso, comprar aqui, amados, não significa dizer que o poder de Deus é comprado, não. Era uma expressão usada dentro da parábola, porque o poder de Deus está à nossa disposição de maneira gratuita, amados. Só precisa que nosso coração esteja com sede de Deus, querendo mais de Deus, e Deus vai nos encher da sua presença. Então, relacionamento com Deus não pode ser tomado de última hora, e relacionamento com Deus não é algo que a gente pega emprestado do nosso irmão, é coisa que nós mesmos construímos na nossa caminhada com o Senhor. Relacionamentos que duram, relacionamentos que não nos apanham de surpresa. Outra coisa importante que nós precisamos entender, que Jesus diz no versículo 12: porém vos digo que não vos conheço. E essa expressão é a mesma expressão que Jesus usa lá em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23, quando Jesus começa a dizer para eles que muitos daquele, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. E Jesus diz para eles: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Amados, essa é uma das expressões que eu mais tenho quando eu leio: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Aparte-se de mim, porque você nunca me amou. Aparte-se de mim, porque você nunca quis um relacionamento sincero comigo. Seu relacionamento era um relacionamento de barganha. Seu relacionamento nem era relacionamento, era uma visita esporádica. Não me amava e não tinha prazer na minha presença. Então afaste-se de mim. Amados, dura essa palavra. E não parece que essas palavras poderiam sair da boca de Jesus, mas saem da boca de Jesus. Porque diferentemente do que muitos têm dito por aí afora, de um evangelho da graça, que omite verdades como essas que Cristo falou, não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho da graça de Cristo. Porque o evangelho da graça de Cristo é o que nos chama, mas é o que também nos diz: ande comigo, seja sincero, me ame. Eu sou o único na sua vida, eu sou o primeiro na sua vida. E se eu não for o primeiro na sua vida, então eu não te conheço. Essa é a palavra de Deus para nós. Refletimos um pouco. Nós somos ou nós parecemos que somos? Quem somos nós? Mas Deus não nos deixa sem uma saída. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, quando Jesus fala àquela igreja, ele diz que eles devem voltar ao primeiro amor, que eles devem lembrar de onde eles caíram, que eles devem se lembrar onde foi que eles deixaram de amar a Deus, onde foi que eles deixaram de tratar a Deus com a deferência que o Senhor merece, com a consideração que o Senhor merece. E o Senhor fala bem assim: olha, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, ande comigo. Sabe por quê, amados? Porque Deus é um Deus de chances, de segundas chances para nós. Se não temos caminhado conforme aquilo que Ele tem dito para nós, ainda não é o fim. Há sempre uma saída, há sempre uma esperança: arrependimento. Há sempre um caminho: arrependimento e mudança. Arrependimento e mudança. E no arrependimento e na mudança, a vida e a bênção, a cura, a transformação, a quebrantamento. Deus nos tira da indiferença e nos traz para o aquecimento da sua presença. Arrependimento. Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aquelas virgens bem que já poderiam ter ouvido a voz do Senhor, mas não quiseram. Quem sabe? A parábola
trazendo para os nossos dias, significa dizer que muitos têm ouvido o Senhor falar: espera-nos, leva uma vida mais séria comigo. E a gente: não, Senhor, vou deixar mais para frente, calma que dá tempo. Não sabemos o dia e nem a hora, mas uma coisa é certa: Ele vem. E como está o nosso relacionamento com Ele? Curve sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, aqui estamos para te bendizer, Senhor, porque nós entendemos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Entendemos, ó Deus, que o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas para o Seu reino de luz, por meio do Teu Filho amado, Senhor. E nós te louvamos nessa noite, ó Deus, pela Tua palavra, porque ela santifica cada um de nós. Ela traz para o nosso coração, ó Deus, a inquietação e faz com que a gente seja diferente, Senhor. Somente a Tua palavra. É o Teu Espírito que nos convence, é o Teu Espírito que nos move para a mudança. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nessa noite, pela minha vida, pedindo ao Senhor, ó Deus, perdão pelos meus pecados, confessando a Ti, Senhor, os meus pecados, as minhas transgressões contra o Senhor e a maneira como tenho vivido, ó Deus, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem santificar meu coração, vem santificar a Tua igreja, vem santificar o Teu povo com a Tua presença, com a Tua palavra, porque todos nós, ó Pai, somos carentes e talvez estejamos enganados com o tipo de vida que a gente tem levado. Mas eu oro a Ti nessa noite, Pai, pedindo que o Senhor venha gerar em nós um coração que quer estar com o Senhor, como temos aprendido aqui nesses dias, que ama a Tua presença, que quer se relacionar contigo, Senhor, que quer, ó Deus, andar contigo, que tem prazer, que tem desejo pelo Senhor, Pai. Tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que tem, ó Deus, nos impedido, tudo aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado a nossa caminhada. E nós queremos ser cheios do Espírito, Senhor. Nós queremos ser cheios. Nós não queremos, ó Deus, que a nossa vida esteja vazia como a vida daquelas virgens, a lâmpada daquelas virgens nécias. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trazer sobre nós, enche as nossas vidas, enche-nos do Teu Espírito, que busquemos o enchimento do Teu Espírito, Senhor, que nos esvaziemos de tudo aquilo que tem sido, ó Deus, danoso para a nossa vida, que tem nos afastado do Senhor, que não tem colocado o Senhor em primeiro lugar no nosso relacionamento. Vem gerar em nós, ó Deus, um coração que põe o Senhor em primeiro lugar. E que o nosso relacionamento com o Senhor seja sincero, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a graça de irmos além, de não vivermos de aparência, de não pensarmos que somos aquilo que nós não somos, mas que nós busquemos ser aquilo que o Senhor projetou para nós, filhos e filhas que se relacionam com o Pai, servos e servas que se relacionam e que obedecem ao seu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia de nós e nos conduz ao arrependimento pela Tua bondade. Pois a Tua palavra diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Então nós oramos, Pai, pedindo isso. Dá-nos um coração arrependido. Dá-nos um coração arrependido. E que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela leve para o Senhor uma resposta positiva, Deus, de cada um de nós. Começar em mim mesmo, Pai. No nome de Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Louvamos ao Senhor pela misericórdia e a graça dele concedida a nós nesta mensagem, que nós venhamos receber como graça, dádiva de Deus para as nossas vidas e deixar o Espírito Santo nos levar à reflexão de como estamos nós, como nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor continue abençoando o nosso irmão Dal, concedendo graça cada vez mais e sabedoria para a ministração da palavra.
Nós temos um pedido aqui de oração, foi feito aí, né, nas redes sociais. A irmã Norilde Teles pede oração pela família. Nós vamos estar orando, né, e uma boa sugestão, né, você que está acompanhando, cultuando pela internet, você pode fazer o seu pedido de oração, que no final a igreja estará orando, intercedendo ao Senhor pela sua vida. Deus abençoe você que acompanhou, que recebeu essa mensagem. Não deixe nada tirar essa mensagem do seu coração, né? Reflita, se humilhe diante do Senhor, porque essa palavra do Senhor foi uma bênção para nós nessa noite. Vamos colocar de pé, vamos orar. Nós vamos orar aqui pela irmã Norilde. Amanhã, às 5h30, teremos aqui oração, como todos os dias, de segunda a sexta-feira. Sexta-feira teremos o culto Fé. Venham cultuar ao Senhor, venham buscar a face do Senhor. Senhor, nós te damos graças, Pai. Nós te louvamos diante da tua bondade, da tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra ministrada. Te louvamos porque, ó Deus, tu nos chamaste nesta noite para reflexões importantíssimas. Reflexões, Senhor, que valem, ó Deus, o destino. Que nós possamos, Senhor, em humildade, nos colocarmos diante de Ti e reconhecer, ó Deus, que precisamos de Ti. Não julgarmos a nós mesmos, mas olhar para nós com os olhos do Senhor, deixar que o Senhor nos faça ver como de fato estamos. Pai, neste momento nós queremos colocar diante de Ti a nossa irmã Norilde, que pede oração pela sua família. Tu sabes, Senhor, ó Deus, qual é a situação da família da irmã Norilde. Nós a colocamos diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor leve o teu socorro a essa família. Que essa família receba, Senhor, ó Deus, a tua ajuda. O Senhor é o nosso ajudador. Pai querido, e todos os demais, Senhor, que cultuaram conosco pela internet, que o Senhor, Deus, continue abençoando, que o Senhor continue guardando e livrando de todo mal, que o Senhor, Deus, ajude cada um a preservar a tua palavra que foi ministrada nessa noite em seus corações, que cada um, Senhor, que cultuou junto conosco aqui pela internet, possa, Senhor, ó Deus, deixar a palavra, Senhor, permanecer e gerar fruto, gerar arrependimento, gerar transformação em nome de Jesus. Pai, leva-nos aos nossos lares em paz. Concede que tenhamos todos nós uma boa noite, Senhor. Que possamos sair daqui e chegar em paz aos nossos lares. E que, ó Deus, possamos viver, ó Deus, pela transformação da palavra. Deixando a tua palavra gerar mudança e transformações em nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade aqui. Leva-nos aos nossos lares em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.